Acústica básica. Objetivos: apresentar conceitos básicos de acústica que irão ajudar a melhorar a qualidade do som produzido e mixado no espaço de trabalho do aluno. Acústica. Definição: acústica é a ciência que lida com a produção, efeitos e transmissão de ondas sonoras. A transmissão das ondas sonoras através de várias mídias, incluindo reflexão, refração, difração, absorção e interferência. As características de auditórios, teatros e estúdios, assim como seus designs. Requerimentos básicos: isolamento acústico. Previne que sons externos sejam transmitidos para dentro do espaço através do ar, piso ou estrutura do prédio. Previne também que o som gerado no interior do espaço vaze e incomode os vizinhos. Balanço de frequência. A acústica do espaço não deve alterar a qualidade sonora do instrumento original e nem da performance gravada. Separação acústica. A acústica do ambiente não deve interferir na inteligibilidade e deve oferecer o máximo de separação acústica, prevenindo que o som de um instrumento seja captado pelo microfone de outro instrumento. Reverberação. O controle de reflexões sonoras de um espaço é um fato importante para maximizar a inteligibilidade da música ou fala. Não importa o quão curtos sejam o early reflections ou reverb, eles irão acrescentar um importante senso de espaço, no sentido de que podem dar ao nosso inconsciente dicas sobre o tamanho da sala, número de superfícies reflexivas e distância entre o fone e o ouvinte. Reverberação. O controle das reflexões sonoras em um espaço é um fato importante para maximizar a inteligibilidade da música ou fala. Não importa o quão curto seja o reverb, ele irá acrescentar um importante senso de espaço, no sentido de que podem dar ao nosso inconsciente dicas sobre o tamanho da sala, número de superfícies reflexivas e distância entre a fonte e o ouvinte. Isolamento acústico. Desacoplamento acústico. Absorver as vibrações, evitando que elas sejam transmitidas para a estrutura da sala. Uso de molas, neoprene, lã de vidro, carpetes grossos. Massa. Paredes, pisos e teto com espessura superdimensionadas. Paredes duplas. Paredes. A ideia é aumentar a perda de transmissão do som. Isso pode ser conseguido de algumas formas. Construir uma parede tão espessa e compacta quanto possível. Eliminar junções abertas na porta. Abafar as estruturas de forma que fiquem livres de ressonância. Paredes de gesso. Evitar que os dois lados da parede sejam fixados na mesma estrutura. Cada placa de gesso deve ter espessura diferente para ajudar na diminuição da transmissão. Piso. A forma mais comum de isolamento de piso é torná-lo flutuante. Pode-se usar lã de vidro e estruturas de madeira, mantas de neoprene e até molas. Janelas e portas. Janelas e portas acústicas com bom isolamento são vendidas por encomenda. Em geral, acabam tendo o preço próximo de custo de uma feita por encomenda. Quando usamos janelas ou visores de vidro duplo, devemos usar placas de vidro de espessuras diferentes para maximizar o isolamento. Por exemplo, uma placa de 12 mm e outra de 15 mm. Teto. O mesmo processo de flutuamento do piso pode ser aplicado ao teto, se necessário. Praticável para a bateria. Placas de madeira revestidas de carpete na parte superior e com placas de espuma densa coladas na parte de baixo. Tratamento acústico. Simetria. É importante procurar manter a simetria da técnica na medida do possível. Os materiais usados em um lado das caixas de som devem ser usados no outro também, exatamente na mesma posição. Se de um lado a parede é de madeira, do outro também deve ser. Balanço de frequência. Sua sala deve ter um bom balanço de frequência, ou seja, uma resposta próxima de plana, sem grandes valorizações de grave, médios e agudos. A forma mais comum de controlar a característica tonal de uma sala é usar materiais e técnicas de projeto que cuidem das reflexões acústicas e os fatores de absorção. Uma das características mais importantes do som, enquanto ele viaja pelo ar, é a habilidade de, ao encontrar uma superfície, refletir em um ângulo que é igual e oposto ao ângulo original de incidência. O ponto mais importante é evitar que as ondas sonoras encontrem superfícies paralelas, fazendo com que o som fique preso, indo e vindo na mesma direção. Para minimizar esse efeito, são usados difusores de diversos tipos. Difusores nada mais são do que superfícies irregulares que fazem com que o som se espalhe e não volte ao mesmo ângulo que incidiu sobre a superfície. Uma estante bem cheia e bagunçada no fundo da sala, onde você instalou o seu estúdio, funciona muito bem como um difusor. É importante que os livros estejam posicionados de forma irregular.
Assim, o sinal sonoro, ao encontrar essa barreira, será difundido em diversas direções. Rebatedores e absorvedores móveis ajudam a mudar as características acústicas de um espaço, por exemplo, tornando o espaço mais seco para a gravação de voz ou de uma guitarra. Ajudam também a aumentar o isolamento entre instrumentos. Você pode improvisar um absorvedor usando colchões, cobertores e cortinas. Absorção de agudo. A absorção de agudos é conseguida através do uso de materiais densos e porosos, como fibra de vidro, tecidos densos e carpete. A absorção de grave. Os materiais que são bons absorvedores de agudo são pouco efetivos na absorção de graves. Isso acontece porque frequências graves são melhores absorvidas por materiais flexíveis, como espuma, por exemplo. Reflexões da sala e reverberação acústica. Early Reflection. Early Reflections são as primeiras reflexões vindas das principais superfícies do espaço onde ele se encontra, que são projetadas no ouvinte. Essas reflexões dão ao ouvinte dicas sobre o tamanho da sala. Reverb são as últimas reflexões que definem as características de reverberação de uma sala. Esse sinal é composto de reflexões randômicas que viajam de uma superfície a outra da sala e são tão especialmente próximas que o cérebro não pode discernir as reflexões individuais. Quando combinadas, são percebidas como um único sinal, que vai diminuindo de volume. Tecnicamente, o reverb é considerado o tempo que o som demora para morrer, um decréscimo de 60 dB. Obrigado! Não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito a manter o canal.